e hoje eu queria falar sobre o discipulado de Jesus. Entenda uma coisa, Jesus, em nenhum lugar da Bíblia, você encontrará Jesus arregimentando pessoas para que sejam membros da sua organização. Jesus não veio a essa terra procurando membros para participarem da sua igreja. Jesus não procurou associados para um projeto de poder. Jesus veio e chamou discípulos. O chamado de Jesus para hoje continua o mesmo, gente. Jesus veio para chamar você para ser um discípulo. Não é você ser um membro de uma igreja, membro de uma organização religiosa. Jesus quer que você seja um discípulo dele. E o que significa ser um discípulo? Entenda que ser discípulo de Jesus é algo muito complexo. É algo muito mais desafiador do que ser simplesmente membro de uma igreja. Para ser membro de igreja é fácil, gente. Você concorda comigo? Ser membro de igreja é fácil. Você vem numa igreja evangélica, você assiste um culto e no final o pastor faz uma pregação, você levanta a mão. O fato de você levantar a mão numa igreja evangélica quer dizer necessariamente que você teve uma experiência pessoal e transformadora com Jesus? Não. Existem pessoas que se convertem na igreja, irmãos, por inúmeros motivos. Por inúmeros motivos. Época de campanha política, por exemplo. Os candidatos se convertem em todas as igrejas. Eu não sei quantas almas eles têm para converter. Misericórdia. Também tem época, irmãos, na igreja, que alguns adolescentes, uns rapazes começam a chegar para a igreja e se convertem do nada. O pastor prega sobre dízimo, eles se convertem. Porque o pai da menina que ele gosta falou assim, minha filha não namora gente que não é da igreja. Ele resolve esse problema. Né? O pastor está pregando sobre dízimo, ele se converte, eu quero aceitar Jesus. Né? Então as motivações são inúmeras. Então veja, uma pessoa veio na igreja, levantou a mão, participou do grupo de discipulados, foi batizada, quer dizer que essa pessoa se tornou um discípulo de Jesus? Não. Ser discípulo de Jesus, gente, é algo muito mais sério. Por isso que quando você lê o Evangelho de Mateus, especialmente na parte final, você vai ver que no final dos tempos haverá uma grande separação. Separação entre os que são seus discípulos e aqueles que não são. Muitos dirão assim, Senhor, em teu nome nós fizemos muitos milagres, sinais e prodígios, falamos em novas línguas, profetizamos, e o Senhor lhes dirá abertamente, apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci. Nunca vos conheci. O chamado de Jesus não é o chamado para você fazer alguma coisa em nome dele, é o chamado para você ser como ele é. Esse é o chamado de Jesus. Jesus não quer que você venha para a igreja para fazer boa obra, para servir o próximo, para ajudar uma pessoa carente, para dar um prato de comida para um morador de rua. Não, irmão. É para você ser como ele é. Para você andar por onde ele andou, pisar onde ele pisou. Para você olhar para as pessoas que ele olhou. É o chamado para ser um discípulo. E esse é o chamado de Jesus para o nosso tempo. A igreja evangélica no Brasil hoje, ela cresce exponencialmente. O último censo IBGE acusou em torno de 22,02% de evangélicos no Brasil. Somos muitos evangélicos. No entanto, eu pergunto, o que nossa nação mudou de fato para melhor em termos de caráter, comportamento e ética? Raciocine, pense. Uma presença tão marcante de evangélicos, será que não deveríamos ter um país melhor? Entenda, ser evangélico não significa ser discípulo de Jesus. Uma pessoa pode estar frequentando uma igreja evangélica, mas ainda não ter tido uma experiência com Jesus. E nessa noite, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 em diante. Nós vamos estudar um pouquinho das bem-aventuranças. O Sermão da Montanha é um dos sermões mais extraordinários da Bíblia. O próprio Jesus pregou essa palavra. E essa palavra, ela foi uma palavra direcionada para os seus discípulos naquele momento, mas para todos os discípulos de Jesus em todas as eras. Então essa palavra de Jesus é para mim, é para você, é para todos nós. Nós somos discípulos de Jesus. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso perfeitamente quando disse à igreja de Corinto assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O chamado é o chamado para imitar a Cristo. Ser discípulo significa alguém que quer parecer com o seu mestre.
E essa deve ser a nossa motivação todos os dias, sermos assim como Jesus. O discipulado de Jesus, ele vai nos apresentar neste texto do Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5, vai nos apresentar a real felicidade. Ser um discípulo de Jesus, entenda isso, que é você saber qual é a verdadeira alegria da vida. O que realmente dá satisfação ao coração do homem. O Evangelho de Mateus vai falar o seguinte: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, existe algo que dá mais satisfação e mais valor ao homem do que as posses, do que as riquezas, do que o prestígio, do que o poder, que é você ter uma alegria que vem da própria relação que você tem com o teu Pai Celestial. Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos se aproximaram dele e começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados ou felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Essa parte do sermão, essa parte introdutória do Sermão da Montanha, Jesus vai apresentar a natureza da verdadeira felicidade que dá preenchimento, que dá sentido ao coração do homem. Ele vai nos mostrar que essa bem-aventurança, essa felicidade, ela vai muito mais além do que simplesmente um estado de espírito, um estado emocional. Como é que você está hoje? Hoje eu estou bem, amanhã eu estou triste, amanhã eu estou mal. É algo que continua, é algo para sempre, é algo que não é vulnerável ou suscetível às incertezas dessa vida, porque a vida é assim, é cheia de incerteza, cheia de surpresas. E a gente está bem hoje e amanhã está enfrentando uma luta, uma batalha. A alegria, a felicidade, a realização que Jesus quer dar para você é algo tão tremendo que você vai estar no meio da batalha e vai estar glorificando a Deus. Você recebe essa palavra? Vai estar no meio da luta glorificando. As pessoas não vão entender, vão achar que você é maluco, vão achar que você é louco. Como é que pode esse irmão estar passando por uma luta, essa irmã está passando por uma prova tão grande na sua vida e continua glorificando a Deus, continua agradecida a Deus, continua com um sorriso no rosto? Irmãos, a felicidade que Jesus tem para você, ela permanece mesmo em meio às circunstâncias difíceis da vida. Todo mundo vai falar assim: você tem todo motivo para estar triste, para estar depressivo, para desistir da vida, e você continua com o coração cheio de fé e cheio de esperança. Por quê? Porque você está enraizado em uma promessa, você confia numa promessa. A Bíblia vai falar no Salmo 1, assim: bem-aventurado o homem, bem-aventurado, feliz é o homem, mesmo bem-aventurado, sabe, que vai usar, lá nesse Evangelho de Mateus, bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, porque será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Olha o que diz a palavra, irmão. Você recebe essa palavra na sua vida? Tudo que fizer prosperará, amém? Mas preste, vamos, volta o texto, recua o texto. Bem-aventurado é o homem que finca suas raízes em Deus, que as suas raízes estão entranhadas nesse ribeiro de água viva que é o Senhor, que não espera dessa vida, que não coloca a sua esperança no dinheiro, nas posses, nas coisas deste mundo que são extremamente voláteis, mas que coloca a confiança em Deus. Quem confia em Deus e quem coloca a sua esperança nele, permanece feliz. Permanece feliz. Querido, Deus tem para você uma realização, uma felicidade, uma satisfação na vida que você
vai enfrentar as maiores lutas, porque o próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições, não é isso? Então não se surpreenda com a aflição nessa vida, mas você saberá em quem você está plantado, você saberá em quem você está enraizado. Irmãos, coloque a sua confiança no Senhor, Ele dará para você essa satisfação, essa alegria. Mas o discípulo de Jesus também, ele marca a diferença no mundo. O discípulo de Jesus, ele marca a diferença no mundo. Mateus 5,13 vai falar assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Sal e luz, dois elementos que marcam a sua presença. O sal, mesmo em pequenas porções, ele marca a sua presença em uma refeição. Sim ou não? Passou um pouquinho do sal, já reclama, né? Já passou um pouquinho do sal, reclama. Lá em casa, eu gosto, gente, eu sou araruamense, então assim, brasileiro, raiz, né? Para mim, comida de rico é arroz, feijão e ovo frito, gente. Eu me amarro. E um feijão fresquinho, gente, cheio de alho, é para glorificar de pé, não é, igreja? É ou não é, irmão? Aquele feijãozinho temperado no alho, bom demais. E assim, eu gosto, gente. Aí lá em casa a Raquel faz e tal. Aí fez um dia um feijão fresquinho. Eu fico igual o Xande. Xande fica em volta da panela, assim, já esperando a oportunidade para começar a comer, né? Antes de dar a abertura dos trabalhos. Aí eu fiquei lá assim e tal, e tudo bem. Aí a Raquel foi e temperou, pegou os nossos lá em casa, os potes de sal, açúcar, são muito parecidos. Aí ela temperou o feijão todinho, gente. Irmão, quando eu fui provar o feijão, eu já comi arroz doce, mas feijão doce foi a primeira vez. Você tem noção o que é um feijão doce? Você tem noção? Irmão, é muito ruim. Aí foi aquele desespero, porque imagina se uma panela toda de feijão. Aí eu provei, Raquel, o que é isso? Ela provou e troquei, botei açúcar. Aí o que teve ideia? Vamos botar sal para ver se consegue. Irmão, virou um soro caseiro de feijão. Um soro caseiro de feijão. Horrível, horrível. Jogamos tudo fora. Esquece, nunca mais. É uma experiência que eu não quero para a sua vida, irmãos. Aí você vê o pastor passando mal, às vezes, é por causa disso, irmão. É muita prova. É muita prova, é muita prova. Mas, irmão, o sal é assim. Você sente quando está em excesso e você sente quando não tem. Pequenas porções fazem diferença. Por que será que Jesus disse, vocês são o sal da terra? Porque sabe que mesmo o menor de seu discípulo, quando está no lugar, ele faz a diferença. Amém? Ah, mas pastor, sou mais... Agora tem uma outra coisa, presta atenção. Você vai pegar a comida aqui está seu arroz. Você bota o sal só aqui no cantinho? Você tem que espalhar, o sal tem que ficar misturado. O sal não é visível na comida. Ele é disperso na comida. Entenda que o poder do sal está na dispersão, não está no ajuntamento. Tem gente que acha que o melhor da igreja é isso aqui, o ajuntamento. Irmão, isso aqui é o saleiro. Isso aqui é o saleiro. O desafio de Jesus não é para você ser sal dentro do saleiro, é para você ser sal lá fora. É lá fora, tem que dispersar. Você tem que passar por aí, irmão, e começar a jogar sal. Ó, presta atenção, é uma analogia. Daqui a pouco vai ter gente na rua jogando sal. Não, o pastor Leonardo mandou jogar sal. Ih, irmão, isso é coisa de outro lado lá. Eu não falei isso não. Você tem que ser o sal. Você é o sal. Você é a luz do mundo. Ele fala a luz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre as montes, uma cidade que brilha. A luz marca a diferença. Você está num lugar de trevas, num lugar escuro, você acende uma luzinha, menor que seja, vai fazer a diferença. Meu irmão, Jesus está dizendo que o discípulo é aquele que marca a sua presença no mundo. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 5, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Mateus 5,14, ele vai dizer, vocês são a luz do mundo.
Agora nós somos a luz do mundo. Você que tem que brilhar lá fora. É você que tem que fazer diferença lá fora. Isso é ser discípulo, gente. Se você é discípulo de Jesus e se comporta lá fora como todo mundo, se você é discípulo de Jesus lá fora, não marca diferença, faz igual a todos, significa que você precisa rever essa ideia de discipulado. Porque o discípulo marca a diferença onde está, em qualquer ambiente, em qualquer contexto, ele vai fazer a diferença. Terceiro, o discípulo de Jesus, o discipulado de Jesus apresenta também a verdadeira justiça. Mateus 5,43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: ame seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. No Antigo Testamento, gente, não está escrito que tem que odiar o inimigo. Essa foi uma interpretação que os fariseus fizeram de um texto onde fala de amar o próximo, de cuidar do próximo. Eles interpretaram da seguinte maneira: meu próximo é um irmão judeu. E todo mundo que não é judeu não é meu próximo, é meu inimigo. Eles fizeram uma adulteração, violaram o texto da palavra de Deus. Levítico 19:18 é muito claro quando diz: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. A ideia de Jesus aqui é mostrar e incluir no seu amor até aquele que o persegue, até aquele que é seu inimigo, como foi muito bem demonstrado nas parábolas que Jesus pregou. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. O samaritano e o judeu eram povos inimigos, se odiavam, um queria ver a morte do outro, mas na hora da dificuldade foi o samaritano que cuidou do judeu e que ajudou no momento de luta, no momento de quase morte. Irmãos, esse texto vai nos mostrar que o verdadeiro discípulo de Jesus não está neste mundo lutando pelos seus direitos, nem lutando pelo nosso direito. Posso falar uma coisa sobre o nosso direito? Tem advogado aqui que pode me corrigir. O nosso direito sempre será estabelecido em detrimento do direito de alguém. Ou o direito da maioria vai subjugar o direito da minoria, que não é a realidade no Brasil hoje, ou o direito da minoria subjugará o direito da maioria. O nosso clamor como discípulo não é esse. O nosso clamor como discípulo não tem que ser fazer a minha vontade ou a vontade do meu grupo, é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. É que Ele faça a justiça. Entenda, irmãos, nós vivemos em um mundo caído. Vivemos em um mundo caído. Nada do que nós fizermos, e nem governo algum, poderá suplantar o governo de Cristo. Então entenda, às vezes nós erramos por colocar a esperança no lugar errado. A nossa esperança está no Senhor. A justiça que nós procuramos que seja estabelecida é a justiça do reino. Gente, vocês estão lendo Mateus, gente. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Eu vou procurar a justiça divina. A justiça humana me diz que quando o outro me ofende, eu tenho o direito de buscar uma reparação contra ele. A justiça judaica dizia que se o irmão furou-se o olho, vai lá e furou o dele também. Paga o mal com o mal. E Jesus mostra que ser discípulo dele não é fácil não, gente. Porque você vai estar na sua razão. E você vai oferecer o outro lado para ser esbofeteado. É fácil fazer isso, gente? Você vai estar na sua razão. E você vai abrir mão. Você procura a oportunidade de ser um instrumento de Deus na vida de outra pessoa, mesmo que para isso você perca alguma coisa. Entenda uma coisa: você nunca poderá ser discípulo de Jesus se não está disposto a perder nada. Que isso, pastor? Com essa mensagem, então, você vai espalhar o povo. Irmãos, como eu sempre digo aqui, o meu compromisso com você é de pregar a Bíblia nua e crua, quer agrade ou quer desagrade. Gente, para você ser um discípulo de Jesus, ele fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e depois vem e segue-me. Você tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas para andar com Jesus.
Você não pode andar com Jesus e andar com a mentira. Você não pode andar com Jesus e andar com a injustiça. Você não pode andar com Jesus e andar com a soberba, ou com a avareza, ou com a promiscuidade. Não, não tem como. Você tem que largar. Você tem que deixar para lá. Para andar com Ele, você tem que estar disposto a largar absolutamente tudo. Em Cristo, através de uma injustiça, todos nós fomos justificados. Olha a base, o cerne do Evangelho de Jesus. Jesus morreu na cruz o justo pelo injusto. Ele morreu na cruz e foi condenado injustamente para trazer salvação a pessoas injustas e pecadoras como eu e como você que me ouve. Essa é a base do Evangelho de Jesus. Eu sei que hoje em dia no Brasil tem sido pregado um evangelho bem diferente. Um evangelho muito esquisito, gente, que nem vale comentar aqui. Não perca o seu tempo. Mas um evangelho que articula as forças divinas, o poder de Deus, para fazer com que a mão de Deus pese contra o meu inimigo e o afaste do meu caminho, isso aí é macumba, irmão, isso aí é outra coisa. Isso não é evangelho de Jesus, não, você está enganado. Isso aí é bruxaria, sei lá o que é isso. O evangelho de Jesus, ele se preocupa até com o inimigo. Ora por ele. Você não precisa gostar dele, está entendendo, irmão? Você não precisa gostar dele. Mas você ora, Senhor, quebranta esse coração. Ele é assim porque está perturbado na mente. Ele torce para esse time porque é atribulado. Liberta essa alma, Jesus. Você sabe, mas você ora, você não vai chamar ele para sentar na sua mesa amanhã. Talvez depois de amanhã. Mas você ora e bota na mão de Deus. Mas não fica assim não deseja o mal de ninguém não. O discipulado de Jesus ensina a vida de oração. Ser discípulo de Jesus é saber o que é oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Está falando dos religiosos, tá? Jesus está falando dos religiosos, judeus daquela época. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, fecha a porta, ora seu pai que está em secreto. Então seu pai que te vê em secreto o recompensará. Na época de Jesus, os fariseus, os religiosos estavam muito preocupados em exercer a atividade religiosa como uma forma de autopromoção. Então suas orações eram longas, intermináveis, cheias de articulações verbais. Para quê? Para impressionar as pessoas. Para que as pessoas pudessem olhar e falar assim, nossa, eu nunca vou conseguir orar como ele. Ele ora muito bonito, né? Ele ora muito bonito. E Jesus vem e fala assim, olha, isso é hipocrisia. Isso é uma obra de encenação. Porque são pessoas que estão preocupadas em agradar as pessoas e não agradar o Pai. Deus não está preocupado, irmão, com a sua palavra bonita. Deus não está preocupado se você sabe articular bem o português. Deus está preocupado com o coração quebrantado na presença dEle. Quem sabe, irmão, a oração que vai transformar a sua história é uma oração que você fará diante do teu Pai que vem em secreto, e só você e Ele, sem palavra alguma, só lágrimas. Mas o teu Pai vai ouvir, vai entender. Irmãos, o discípulo de Jesus é um discípulo que ora, que fala com Deus. Não existe possibilidade de você ser um discípulo de Jesus sem vida de oração. Não tem como, não tem chance. Chance zero. Eu sou discípulo de Jesus, pastor. Eu só leio Mateus, mas não oro. O ler Mateus está até bonito, mas tem que orar, irmão. Ore. Eu estou na minha 11ª leitura de Mateus. Nesses 40 dias. 40 dias não, né? A gente está com 20 e poucos dias, né? E toda vez que eu vou ler, eu oro, Senhor, abra os meus olhos para eu contemplar as maravilhas da tua lei. Gente, a minha Bíblia, eu vou mostrar para você. Se você não me conhecesse, você achar que eu sou de um outro grupo de ideologia. A minha Bíblia tem um arco-íris. Que eu gosto de marcar texto, sabe? Aí marca texto rosa, não tem menção a Barbie. Azul e tal, e verde, e tal, e tal, e tal. Então, cada leitura que eu faço, eu boto uma cor diferente. Estou na 11ª. Então, assim, está um arco-íris, gente. Está uma coisa... Obrigado, irmão. Obrigado. Tem um salgadinho também lá? Hoje a cantina é de salgadinho, gente. O jejum é de doce, né? Está valendo. É mais fácil você achar um homem vivo que não respire do que um cristão vivo que não ore. Como é que está a sua vida de oração, irmão?
Você e Deus. Esquece aqui na igreja. Ah, pastor, eu oro na quarta-feira. É você com Deus na sua casa. Então, o desafio para você qual é? Irmão, vida devocional. O que é? Abre a sua Bíblia, lê lá os seus 3 capítulos de Mateus, que você tem que ler por dia, e ora. Fala com Deus. Se não conseguir falar nada, fica calado e chora. Coloca para Ele o seu coração. Não se preocupe com construções e palavras bonitas, não. Só seja sincero. É o que Deus quer de mim, é o que Deus quer de você. A oração é um caminho que conduz você até o coração de Deus. O discipulado de Jesus também ensina a prática do jejum. Mateus 6, 16 em diante fala assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, porque eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que estão jejuando. Eu lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu pai que te vê em secreto. E seu pai que te vê em secreto o recompensará. O jejum, irmãos, é uma prática devocional que todo discípulo de Jesus deve fazer. Nós estamos aqui na igreja começando e ensinando a você que você pode começar de maneira muito simples. Um jejum fácil, de café. Foi facinho, gente? Foi, né? Jejum de rede social. Os jovens ficaram atribulados. Jejum de pães e massas. Até hoje estão definindo o que é pão e o que é massa. Não chegaram à conclusão, os universitários. E agora é jejum de doces e sobremesas. Tá? E eles ficam tentando burlar. Eles me ligam: pastor, sobremesa se comer depois da comida, se comer de tarde. Eles querem dar um jeitinho de enrolar, né? Mas o jejum, o que é o jejum, gente? Em termos leigos, para você entender bem. É você abrir mão de uma coisa que você gosta e que é autêntica, para você fazer algo que agrada o coração de Deus. É um voto, é uma decisão espiritual, de você dizer que não vai ser regido ou subjugado pela sua própria vontade. Você não pode ser uma pessoa que fala assim: eu não vivo sem doce sobremesa. Vive sim, irmão. Vive sim. O que você não vive é sem a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O jejum é uma prática, uma disciplina espiritual que precisa ser praticada pela igreja. Tem gente que fala assim: não, Jesus já pagou todo o preço, não preciso pagar mais nada. Irmãos, então rasga a Bíblia. Porque Jesus ensinou isso para a gente. Os discípulos de Jesus ensinaram isso para a gente. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que obtiveram vitórias e respostas de Deus após um período de jejum. Entenda uma coisa: o jejum, o seu jejum, não vai mudar Deus não, tá? O jejum muda você. O jejum muda você. O jejum te abre os olhos espirituais, seu ouvido, para quem sabe perceber que quem tem que mudar a direção é você, não é Deus não. É você que tem que se consertar. A porta do milagre está aberta, é você que está na direção contrária. Então Jesus ensinou que um discípulo de Jesus é aquele que pratica o jejum. E nós estamos num desafio de jejum, por quê? Para convidar você a práticas que são práticas comuns aos discípulos. Quem sabe você começa de maneira simples assim, tirando uma coisa: pastor, mas o jejum na minha época era aquele jejum raiz, 24 horas sem comer, sem beber nada. Amém, irmão? Você pode fazer isso? Faça. Agora você que nunca fez, comece com pequeno, comece com pouco e vai evoluindo, sabe? Vai evoluindo. Inclusive, na outra semana, nós vamos ter um jejum que alimentação até 18 horas. Só pode comer até às 18 horas. Depois, não pode comer nada, só no dia seguinte. No dia seguinte. Aí já vai ter gente que fala assim: pastor, meia-noite 1 pode? Já sei que vão me ligar. Já perguntaram? Meia-noite 1 pode. Pode, se acordar para comer, irmão, Deus te abençoe. Estavam no jejum de rede social, de streaming, né, canal. E o Daniel, o do Dantas, não tem? Pequenininho. Pastor, o que é, cara? Já pode ver desenho? Não, era um sábado. Estava lá no Campus 15. Não, não pode, é sábado ainda. Mas hoje, quando der 00:01, você já pode ver desenho. Pastor, mas 00:01 não vou estar acordado. Eu queria agora. Sábado já estava cansado. Mas as crianças estão fazendo jejum, irmão. Que bênção, né? Que vitória, as crianças fazendo jejum.
Então, irmãos, pratique, comece com esse exemplo e vai evoluindo. Tire uma semana, um dia da semana, faça um propósito com Deus, e eu sei que Deus vai abençoar você. Sexto, revela também as prioridades do reino. O discípulo de Jesus revela as prioridades do reino. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu. Texto que eu já li na hora da dedicação. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O discípulo, irmãos, ele entende as prioridades da vida. Entende que Deus tem que ser o primeiro lugar da sua vida, amém? Irmão, se você colocar o trabalho em primeiro lugar, vai dar ruim. Se colocar a família em primeiro lugar, vai dar ruim. Se colocar a esposa em primeiro lugar, vai dar ruim. Se colocar a sua sogra, aí eu vou te aconselhar a ser tratado com os nossos psicólogos, né? Os nossos psiquiatras, que realmente não está bem, você não está bem. Mas entenda, existe uma ordem de prioridade na vida. E o primeiro lugar tem que ser de Deus. Um homem exemplar, um marido abençoado, ele precisa amar mais a Deus do que a sua esposa. Ele precisa amar mais a Deus do que seus próprios filhos. Uma esposa exemplar ama mais a Deus do que seu esposo. Na minha ordem de prioridade, na minha mente, irmãos, eu entendo assim, que é Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar, depois até a igreja. Mas a família tem que ser em segundo, sabe? Porque a igreja não existe sem família. Tá? A igreja depende de família. Então, entenda uma coisa, Deus tem que ser colocado no lugar devido. Eu não posso franquear para Deus ou qualquer lugar lá, um cantinho qualquer. E quando eu falo de prioridade, eu estou falando de algo que vai dominar a sua agenda. Quando é que você lembra de Deus? Quando é que você lembra de abrir a Bíblia e orar? Se Deus é sua prioridade, irmãos, preste atenção no que eu estou falando, que a gente está vivendo um tempo muito louco. A gente está vivendo um tempo que as pessoas dormem, elas dormem agarradas com isso aqui. E acorda agarrada com isso aqui. A primeira coisa que quando acorda não é abrir o olho não, é ligar o celular. Para ver o que tem aqui, o que aconteceu de noite, que eu estou perdendo. Nós estamos, a gente tem que ter, tudo a gente tem que ter sabedoria. Precisamos ter sabedoria para lidar com isso aqui, irmão. Que isso aqui pode se tornar, no Antigo Testamento diziam, um poste ídolo. Pode se tornar um objeto de adoração na sua vida. Sabe? Onde você dá mais atenção para ele do que para Deus. E eu já falei para você, no meu céu, se você for para o céu que eu for, que eu não sei como vai ser no céu, né? Mas no meu céu vai ter um telão de LED atrás. Que eu gosto dessas coisas tecnológicas, né? E vai ter o seguinte, quando você fala assim para Deus assim, pai, eu não tive tempo de ler o Evangelho de Mateus. No telão de LED vai passar um score com todas as horas que você ficou no Instagram, vendo gato, bicho, gente caindo, doideira. Vai ver quanto tempo você ficou no YouTube vendo vídeo que não edifica. Sabe? Vai passar lá, WhatsApp, vai estar tudo no marcador eletrônico lá, e o anjo com uma espada Jedi de fogo na mão, esperando para te jogar lá para o negócio lá embaixo. Então, irmão, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. E aí só você pode falar, né, como você pode fazer isso. Tá? Mas você precisa fazer isso. Isso é mais importante do que tudo. Sabe? Mais importante do que tudo. Lá em casa, eu gosto de acordar cedo. Meu momento com Deus é cedo, é a primeira coisa que eu faço, sabe? Eu entro no meu escritório, eu tranco a porta, eu tranco a minha porta e fico lá, eu e Deus, antes de qualquer coisa, antes de preparar a mensagem, antes de ver a agenda do dia, antes de ver a conta para pagar, eu coloco no meu coração, eu tenho que fazer a minha leitura devocional, eu tenho que fazer a minha oração, eu tenho que fazer o meu devocional, palavras de Jesus, que eu coloquei como propósito para a minha vida. Isso é a primeira coisa. Depois eu vou preocupar com mensagem que eu tenho que pregar. Sabe por quê, irmão? Porque a vida é cheia de surpresa. Viu domingo? Domingo eu preparei essa mensagem. Eu preparei domingo. Eu estava todo animado, irmão. Estava até mais arrumadinho. Não sei se vocês repararam. Me arrumei melhor, passei um perfuminho e tal. Vim, fiquei aqui. Vou pregar essa mensagem. Aí Deus lá disse, você não vai pregar não. É o Paulo que vai pregar. Você estava preparado, irmão? O negócio de Deus é isso, né? Que ele... Eu me preparei, mas você não sei se preparou e vai você. Aí eu fui parar na UPA. Cuidado com as suas prioridades. Porque Deus pode sacudir a tua vida de uma hora para outra e vai chamar você
vai forçar você a entender o lugar que Ele quer ocupar na sua história. Em nome de Jesus, não aconteça isso na sua vida, tá bom, irmão? Amém? E eu, irmão, finalizo aqui falando sobre o discípulo de Jesus ensina sobre amor e relacionamentos. Eu vou terminar aqui. Mateus 7. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Porque da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Eu finalizo essa palavra dizendo que a medida de um discípulo de Jesus é o amor. O evangelista João vai falar o seguinte: nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha o que ele está dizendo. O discípulo de Jesus não é conhecido por aquele que bota a mão e cura. O discípulo de Jesus não é aquele que abre a boca e fala profecias e acontece. Revela tudo, até seu CPF. O discípulo de Jesus, ele é conhecido pelo seu amor. Não adianta curar, revelar, expulsar demônio, falar em novas línguas. Tudo isso, eu creio, acontece. Amém, irmão? Só que se não tiver amor, Coríntios 13, tem valor algum. Não tem valor algum. Um discípulo é conhecido pelo seu amor. Não julguem. Jesus tinha toda a condição de julgar. E ele amou. Jesus tinha toda a credencial para condenar pessoas e decidiu salvá-las. Entenda uma coisa e eu finalizo com essa palavra para você. Quem acusa é o inimigo. Quem julga é Deus. A nossa missão, irmãos, é amar. Por isso que na nossa igreja, uma frase muito comum nossa é que a nossa missão é amar, cuidar e servir. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, irmãos. Quem julga é Deus. Ah, vocês estão perdendo tempo dando comida para o morador de rua. Eles não mudam. Eu não estou aqui para julgá-los. Eu estou aqui para mostrar para eles que existe um Deus que os ama. Que os ama. Quem acusa é o inimigo. Então, cuidado. Cuidado. Nós somos chamados para amarmos. Um discípulo de Jesus é chamado para demonstrar o seu amor. E que você seja um discípulo de Jesus, cheio do amor do Pai, pronto para ser bênção na vida de outras pessoas. João 15, capítulo 8, Jesus fala assim: nisto, meu Pai é glorificado, pelo fato de vocês darem muito fruto. O Pai é glorificado quando você dá fruto. Eu acho essa alegoria fantástica. Sabe por quê? Porque até hoje, os 45 anos que eu tenho de vida, eu nunca vi até hoje nunca vi, uma árvore comer do seu próprio fruto. Quem come o fruto da árvore são os outros. A árvore não se beneficia do seu próprio fruto. Jesus disse para a gente, para nós discípulos, Deus, o Pai, é glorificado quando vocês dão fruto, que não apenas abençoa vocês, mas abençoa quem passa perto de vocês. Na minha época de moleque aqui em Araruama, a gente passava debaixo de pé de jabuticaba. Tinha um pé de jabuticaba muito bom ali na Boa Perna, perto do Pancho Pizza, né? Acho que até hoje ainda tem lá. Era o ponto de encontro da galera. A gente passava lá, chegava todo mundo em casa com a língua roxa e aquela camisa azul na Valadares cheia de mancha. É, gente, tempo bom. Não tinha preocupação, não tinha boleto para pagar. Era feliz e não sabia. É, gente. Você é beneficiado com frutos. Você foi chamado para frutificar. Outras pessoas que não estão aqui vão ser abençoadas pela sua vida porque você é discípulo. Gente que não é crente. Gente que não acredita em Deus. O verdadeiro discípulo de Jesus se importa em ser bênção para as outras pessoas. E não somente querer bênção para si. Não. Você é abençoado por Deus, amém? E posso falar uma coisa para você? Deus vai fazer muito mais. Só que o chamado de Deus para a sua vida é um chamado que envolve uma vida
de frutificação. Deus quer usar você, irmãos, para ir muito mais além. Muito mais além. Eu creio, irmãos, que Deus tem muito mais a fazer na nossa igreja, amém? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Creio que Deus tem muito mais a fazer. Domingo eu estava na UPA. E você sabe, quando a gente fica no hospital assim, pressão alterada. Eu não sei porquê, mas a cabeça da gente só pensa coisa ruim, né, gente? A gente nunca pensa coisa boa, né? A gente só pensa coisa ruim. Eu fiquei pensando, Senhor, será que chegou a minha hora? Aí a gente pensa logo, estou sendo falando a verdade. Se com você é diferente, Deus te abençoe. Será que chegou a minha hora? Eu parei assim, Senhor, e se chegou? Eu falei o seguinte, Senhor, se chegou, uma coisa eu sei. Eu tentei fazer tudo o que eu pude fazer para poder cumprir o chamado que o Senhor colocou na minha vida. Eu não quero fazer a missão do outro pastor ou o que o outro está fazendo, mas o que o Senhor mandou eu fazer, eu estou tentando fazer bastante. Se o Senhor me der mais tempo, é claro, eu posso fazer melhor. A gente começa a negociar com o pai, né? Se o Senhor me der mais um tempinho aí, né? Pode ser igual a mamãe do irmão lá, né? A mamãe do irmão vai viajar domingo agora, vai fazer 107 anos, irmão. A mamãe dele. Não precisa ser a bênção tão grande, né? Mas se eu liberar mais uns anos para a gente, né? A gente vai frutificar mais. Irmão, eu creio de todo o meu coração que Deus quer fazer algo tremendo na história da nossa igreja. Nós temos muito mais a avançar. E Ele vai usar você. Ele vai usar a sua vida. Abre o seu coração, irmão. Abre o seu coração. Tem hora que a gente fica esperando um milagre acontecer, um sobrenatural acontecer. Aquele homem no tanque de Betesda passou a vida vendo pessoas entrar num tanque que era, com as águas se moviam, e eles acreditavam, era uma crença de que se entrasse naquela hora seria curado. Ele passou a vida esperando as águas se moverem para entrar, e não conseguia entrar porque era paralítico. E chega uma hora que ele tem um encontro com Jesus, e ele vai descobrir uma coisa fascinante, irmãos. Você não precisa ver o sobrenatural para experimentar o poder de Deus. Você só precisa confiar na palavra. Ele ouviu, levante-se e anda. E ele se levantou e andou. Hoje, quem sabe você possa estar esperando um sinal do céu. Eu estou esperando, pastor, um milagre, um anjo. Mas o anjo não vai acontecer. Hoje o que você tem é uma palavra. Se apegue à palavra. No seu coração, creia na palavra. Toma posse dela. E diga, eu sou um discípulo do Senhor. E vou viver minha vida, o tempo que Deus quiser, para ser um canal de bênção para essa humanidade. Você quer isso? Em nome de Jesus, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos nessa noite, ó Deus, confessar e declarar a nossa total dependência de Ti, ó Deus. Não podemos fazer nada sem o Senhor. E pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor perdoe a nossa autossuficiência, a nossa vaidade, o nosso orgulho, de às vezes procurar felicidade, procurar realização em outras coisas que não é o Senhor. Que como discípulos amados, possamos entender hoje que o Senhor tem um caminho para nós. Não é fácil, mas é o caminho que conduz à vida. É o caminho da eternidade. É o melhor que o Senhor tem para nós. Cremos que o Senhor tem coisas grandiosas para todos nós aqui. E que muitas pessoas que estão lá fora hoje, sem esperança, sem um futuro, através da vida de pessoas que estão aqui, serão tocadas, abençoadas, curadas, transformadas, libertas. Porque nós somos sal da terra e luz do mundo. E ao sairmos daqui, ó Pai, queremos fazer diferença. Queremos influenciar o mundo com a Tua vontade, com os Teus valores, ó Pai. Que o nosso coração se apegue a essa verdade nessa noite. E usa a nossa vida, Senhor, no nome de Jesus.